Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre projeto elétrico residencial. Vou ensinar vocês a elaborar um projeto elétrico residencial de uma casa de 2 pavimentos. Uma aula focada em 34 minutos, de forma rápida e objetiva, vocês vão aprender a fazer um projeto elétrico residencial em uma residência de 2 pavimentos. Veja com calma e tranquilidade na sequência. Primeiramente, é importante a gente ter a planta baixa. O primeiro pavimento, para ficar mais claro, para a aula não ficar muito longa, eu coloquei em cada ambiente, eu coloquei a área do ambiente e o perímetro. Eu coloquei a área para poder calcular a carga de iluminação. Coloquei o perímetro para calcular a carga de tomada. Então, cada um dos ambientes tem a sua área e seu respectivo perímetro, como vocês podem estar visualizando aí. Aqui é o acesso, tem uma escada nesse ponto. Essa escada aqui é uma escada daquela redonda, né, de ferro. Ela dá acesso ao segundo pavimento. Então, no primeiro pavimento, vamos fazer o levantamento das cargas e a distribuição do circuito. Depois, vamos fazer para o segundo pavimento. Então, vamos lá. A sala, eu tenho que alocar a carga de iluminação e a carga de TUG. Carga de iluminação, só relembrando, a cada 6 metros quadrados, atribui 100 VA. Excedeu 6 metros quadrados em 4 metros quadrados, cada 6 metros quadrados, 100 VA. E a cada passo de 4 metros quadrados, você vai acrescentar 60 VA. Então, vou fazer o exemplo da sala. Vou voltar aqui na planta. A sala, ela tem 9,91, que é 6 mais 3,91. Como tem que ser passo de 4, então só fica 6 metros quadrados. Então, qual é a carga de iluminação? 100 VA. Tomada. Tomada para sala 1, dormitório, dormitório 2 e hall é uma tomada a cada 5 metros do perímetro. Então, eu vou vir aqui, né? Venho aqui, eu estou fazendo a sala, que é essa sala aqui. Qual é o perímetro? 12,6. Se vocês dividirem 12,6 por 5, vai dar 2,52 tomadas. Qual seria o mínimo da norma? Eu tenho que arredondar para 5. O mínimo seria 3. No entanto, eu atribuí para a sala uma tomada a mais. Então, eu coloquei a sala 4 tomadas. Então, a carga ficou 400 VA. Da mesma forma, o mesmo cálculo é feito para o dormitório 1, para o dormitório 2, e aqui, em relação à TUG, eu sempre coloquei nesses ambientes aqui uma TUG a mais do mínimo, então ficou com 4 TUG. Para a copa, vocês podem observar que a carga atribuída é 100 VA. Por quê? Está aqui a minha copa, ela é 9,45, que é 6 mais 3,45. Então, 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados. O outro não é passo de 4, então não faço. 12,3, como é copa, que é uma área molhada, 12,3 dividido por 3,5, que é o espaçamento que a norma pede de tomada. Daria 3,5 tomadas, que eu coloquei 4 tomadas. Para a tomada dessas áreas aqui, são 600 VA cada. 600 VA cada. Então, são 4, é 3 vezes 600, né? É 600 as 3 primeiras, mais o excedente 100 VA, que vai me dar 1.900 VA. Então, 1.900 na cozinha, na copa, né? E 1.800 na área de serviço. Vocês podem observar que a área de serviço, olha a área de serviço, qual o perímetro? 10,3. Qual a área? 5,95. 100 VA é o mínimo de iluminação. 10,3 dividido por 3,5 vai me dar 2,94 tomadas. Eu coloquei 3 tomadas, então 3 vezes 600 me daria 1.800. O banheiro 100 VA e uma tomada só no banheiro, só que essa tomada, como é área molhada, 600 VA. Fazendo isso, eu vou somar essa coluna e essa coluna. Nós temos 1.080 de iluminação, 7.500 VA de carga de TUG.
Eu tenho como carga na cozinha, eu tenho uma secadora de louças de 5.000 watts e tenho um chuveiro de 6.500, que está aqui, carga do chuveiro, e uma máquina de lavar na área de serviço de 1.000, né? 1.000 watts. Então, dessa forma, somando as cargas de uso específico, são aquelas cargas onde vai ter um circuito dedicado a elas, no primeiro pavimento eu fiquei com 12.500 watts, certo? Na iluminação eu tive no primeiro pavimento 1.080 VA e aqui 7.500 VA carga de TUG. Agora vamos para o segundo pavimento, da mesma forma. Como aqui no dormitório 3 deu 11,05 metros quadrados, a carga de iluminação é 6 mais 4 mais 1,05. Então, 6 mais 4 vai dar 100 mais 60. Então, aqui deu 160 VA. Né? E se a gente dividir 13,3, olha, 13,3 dividido por 5, vai me dar 3 tomadas nesse dormitório. Aí eu coloquei uma tomada a mais, 4, né? Banheiro vai ter uma tomadinha aqui de 600 VA. Dormitório 2, olha só a carga dele, 160 VA de iluminação, que é 6 mais 4 pela área, né? E aqui também eu vou colocar 4 tomadas. A cozinha da mesma forma, tem uma cozinha em cima. 12,3 é o perímetro, 12,3 dividido por 3,5, seriam 3,5 tomadas, arredondando 4 tomadas. Então, a partir disso aí, a gente levanta as cargas. A sala 2, como eu já tinha comentado, é o mesmo tamanho da sala de baixo, né, do primeiro pavimento, você tem 100 VA de iluminação, 400 de TUG, são 4 tomadas. A cozinha tem 160 VA de carga de iluminação e tem 4 tomadas, sendo que as 3 primeiras 600, na mesma regrinha, né, 1.900. E o hallzinho também, da mesma forma, 100 VA de carga e uma tomada de 100 VA. O banheiro em cima, 100 VA, né, de iluminação e 600, que é uma tomadinha só. Os dormitórios 3 e 4, da mesma forma, o dormitório embaixo, eu coloquei uma tomada a mais. O mínimo era 3, eu coloquei 4, por isso que aparece 400 VA. Eu tenho em cima uma secadora de louças de 5.000 watts e tenho um chuveiro de 5.500. Somando as cargas de TUI, me dá no segundo pavimento 10.500. No primeiro pavimento eu tenho 3.800 VA de TUG e tenho 780 VA de iluminação. Bom, aí, com base nesses dados, nós vamos escolher a alimentação. Aqui eu peguei um exemplo Brasília, né, onde eu tenho monofásica, monofásica M1, M2, bifásica B1, bifásica B2, trifásica são quando as cargas não classificam no dado anterior. Quando a gente observa aqui, a iluminação no primeiro pavimento deu 1.080, no segundo pavimento 780. Somando os dois valores, multiplicando por 1, que é o fator de potência de iluminação, dá 1.860 watts de iluminação. Depois, somando 7.500 VA mais 3.800 VA de TUG do primeiro e do segundo pavimento, vezes 0,8, 0,8 é o fator de potência que é atribuído às tomadas de uso geral, me dá 9.040. Agora eu vou somar as cargas ativas de TUI, 12.500 mais 10.500 watts, vai me dar 23.000. Somando isso tudo aqui, a minha carga total em watts dá 33.900. Portanto, a alimentação que deve ser escolhida não é bifásica B2, e sim a alimentação a ser escolhida é uma alimentação trifásica. Então, essa casa de 2 pavimentos, ela possui uma alimentação trifásica, ela deve ter uma alimentação trifásica. Bom, divisão da instalação em circuitos. A iluminação. Nós devemos prever circuito de iluminação separado do circuito de TUG e TUI. Eu vou usar a seguinte regra. Tudo que for acima de 10 amperes, eu vou considerar tomada de uso específico. Ou quando a carga for específica, como a máquina de lavar. Eu quero deixar um circuito dedicado para a máquina de lavar. Ela não tem 10 amperes, mas eu vou colocar como tomada de uso específico.
A carga de iluminação total é 1860. Então, eu vou atribuir, pessoal, 3 circuitos. 2 circuitos de iluminação no primeiro pavimento e um circuito de iluminação no segundo pavimento. Isso é o mínimo de circuitos que eu vou adotar, que me dá um valor adequado. Então, o circuito 1 pertence ao pavimento 1, é sala, copa, cozinha, dormitório, me deu 520 VA nesse circuito. Circuito 2, ainda do pavimento 1, o dormitório 2, banheiro, área de serviço, hall e área externa, me deu 560 VA. E eu coloquei um circuito só no segundo pavimento, que me deu 780 VA. Então, são 3 circuitos para iluminação, 2 embaixo e 1 em cima. Colocar mais circuito fica com um disjuntor muito pequeno. Então, o mínimo de iluminação embaixo, 2 em cima, um circuito de iluminação. Bom, a carga total, né, que a gente vai verificar, agora eu vou fazer a distribuição de TUG. A carga total de TUG dá 10.700, correto? Então, vou somar tudo, deu 10.700. Porém, no primeiro pavimento, se vocês olharem na tabela, eu tenho 7.500. Qual é a regra? A cada 10 amperes vai ter uma TUG. Então, eu peguei 7.500 dividido por 220. Deu uma corrente de 34,09. Se eu dividir por 10, que é capacidade do circuito de TUG, vai me dar 3,4. Eu arredondei 4 circuitos. Então, pessoal, eu vou ter 4 circuitos no primeiro pavimento. E no segundo pavimento? Qual a carga de TUG? 3.800. Aí eu pego 3.800, divido por 220, que é a alimentação monofásica de Brasília, deu 17,27, divido por 10, dá 1,77. Vou adotar 2 circuitos. Então, eu vou ter, no total, 6 circuitos de TUG. 4 no primeiro pavimento e 2 no segundo pavimento. Circuito 4, eu escolhi a copa do primeiro pavimento. Circuito 5, cozinha do primeiro pavimento, 1.900 VA. Circuito 6 vai ser a sala, dormitório 1, dormitório 2, banheiro e hall, 1.900. Circuito 7 é a área de serviço, 1.800. Agora, os 2 circuitos em cima vai ser a cozinha, 1.900, e o restante dos cômodos me dá 1.900. Vocês podem observar que a carga ficou muito bem dividida. Sempre assim, circuito de TUG no máximo 10 amperes. Essa regrinha aí permite a gente calcular circuito. Sempre arredonda a quantidade de circuito para cima. Agora, vamos à carga Isso aqui está aqui errado, tá? Vamos para a carga de TUI agora. Eu tenho circuito 10, é o chuveiro do primeiro pavimento. Circuito 11, secadora de louça do primeiro pavimento. Circuito 12, máquina de lavar do primeiro pavimento. Circuito 13 é o chuveiro do segundo pavimento. E a máquina de secar louças, circuito 14 do segundo pavimento. Então, nós temos 14 circuitos que serão ativos. Aqui eu trago para vocês a tabela com o número do circuito, a potência de cada circuito, a corrente de circuito e a corrente de projeto. Lembrando que a corrente de projeto, pessoal, é a corrente de circuito corrigida com o fator de correção de temperatura e o fator de correção de número de circuitos. Eu sempre utilizo, no máximo, 3 circuitos agrupados por eletroduto. 3 circuitos agrupados por eletroduto, eu tenho um fator de correção de número de circuitos de agrupamento de 0,7. O fator de correção de temperatura, eu sempre trabalho com temperatura de 30 graus. Logo, o fator de correção é 1. Então, se a gente aplicar aqui a corrente corrigida, nós teremos a corrente de projeto nessa coluna. A corrente de circuito, todos esses circuitos são monofásicos, a 220, que é a Brasília. Então, você pega 520, divide por 220, vai ter 2,36. Corrige para a corrente de projeto, você vai dividir 2,36 dividido por 0,7, que vai dar 3,37. Vocês podem observar, eu queria chamar a atenção, que no chuveiro,
né, na secadora de louça, nessas cargas maiores, eu não agrupei o eletroduto com 3 circuitos, apenas um circuito. Ou seja, cargas pesadas, o que a gente faz? Chuveiro, máquina de secar louça, né? É levado um eletroduto separado para cada uma dessas cargas. Portanto, por isso que o fator de correção para um circuito agrupado só é 1 e o fator de correção de temperatura também 1. Aí a gente encontra essas correntes de projeto. Essa corrente de projeto é a corrente a qual, na próxima aula, que vai ser a aula A308, você vai especificar a seção dos condutores. Bom, agora vamos calcular o circuito de distribuição geral. Eu vou ter que somar a potência de iluminação mais a potência de TUG. Deu 10.900. Aí eu vou aplicar o fator de demanda e consulta essa tabela de demanda. Acima de 10.000, 0,24. Então pegamos 10.900 vezes 0,24. Deu 2.616. Isso é o que eu vou considerar de demanda. 10.900, né, vezes 0,24. Isso vai dar 2.616. Eu tenho que levar em consideração o fator de demanda para a iluminação mais TUG. Agora, eu vou levar em conta a quantidade de circuitos. Aqui não é 0,4, não, é 4, tá, pessoal? Quantos circuitos de TUI eu tenho? Eu tenho 2 chuveiros, 2 secadoras, né? Então, vai dar 4 circuitos eu vou considerar aqui 4 circuitos de TUG. Se eu pegar 4 circuitos de TUI, né? Eu não estou considerando a máquina de lavar, mas eu posso colocar 4 circuitos de TUI, né? Que vocês podem observar que eu tenho no primeiro pavimento, eu tenho a secadora, a máquina de lavar, 3, o 2 eu considerei 4 TUI aqui, tá? Considerei 4, mas não dá problema não, dá 0,76 o fator. Então, qual que era a carga total de TUI? 23.000 vezes 0,76, 17.480. Tá? Aqui eu considerei 4, tem problema não. Ah, professor, não seria 5? A diferença da pequena, tá? 17.480. 17.480 vou somar com a potência de iluminação levando em conta a demanda, iluminação e TUG. 2.616 somado com 17.400 deu 20.096. A gente considera, para ambiente residencial, o fator de potência 0,95, tá? A gente considera. Então, eu vou pegar, para me achar minha potência total aparente, vai ser a potência total 20.096 dividido por 0,95, dá 21.153,68. Essa é a potência aparente total. O sistema que nós escolhemos é um sistema trifásico. Aqui eu tenho a tabela da SEB. Se o sistema é trifásico, quanto deu minha potência? 21. Né? Então, 21 está aqui nessa faixa aqui. Então, a SEB admite que você tem que colocar um disjuntor de 50 amperes e os condutores de 10 milímetros. Tá? Eu vou usar de PVC, por exemplo. Então, eu vou ter que usar esse caso aqui, olha. Então, o disjuntor que eu vou ter que colocar é de 50. Então, vai ser um trifásico T2, olha. A SEB já fala para você, olha, são 3 cabos de 10 milímetros, um neutro 10 milímetros, mais o condutor de terra que você vai ter, o aterramento, tá? Então, aqui eu tenho que colocar um disjuntor de 50. E aqui tem a distribuição para vocês verem, né? Corrente dos circuitos de distribuição. Vou calcular a corrente. Qual é o meu S total? 21.153,68 dividido por raiz de 3.380. Né? Eu estou usando a alimentação trifásica de Brasília. Minha corrente deu 32,14. Essa é a corrente em que circuito? Que eu chamei de ICD1. É do medidor até o quadro do primeiro pavimento. Só que a SEB pede para você usar um disjuntor de 50 amperes. E eu vou estar utilizando aqui na residência um disjuntor menor. Eu vou usar um disjuntor de 32 amperes. Professor, poderia usar o mesmo disjuntor aqui de 50? Poderia, mas eu estou usando disjuntor de 32 amperes. Qual seria a seção dos condutores que vai subir para o segundo pavimento? Eu vou levar trifásico, 6 milímetros, né? Então, chega a 10 aqui, eu vou sair com 6 para alimentar lá para cima, tá? Mas poderia colocar disjuntor de 50 aqui.
Tá? Aqui vai ser o quadro do primeiro pavimento. No segundo pavimento, eu somei. O que eu fiz? Eu peguei a carga aqui, vocês podem ver aqui, eu somei para o segundo pavimento 780 de iluminação, 3.800 de TUG, deu 4.180. Né? 5.000 estaria numa fase, 5.000 é a secadora, mais 5.500 de chuveiro, 10.500. Né? Somando isso tudo aqui, dividido por 0,95 por raiz de 3, dá uma corrente de 23,47. Então, eu vou ter um disjuntor geral aqui trifásico no segundo pavimento de 25 amperes. Aqui, lembrando, pode ser 32 ou 50 amperes. Ok? Então, essa é a distribuição do circuito. E o quadro elétrico no primeiro pavimento? Onde está o quadro no primeiro pavimento? Olha aqui, botei o quadro nessa posição. E no segundo pavimento, o quadro também está nessa posição, ou seja, ele está no centro de cargas, aonde você tem a quantidade maior de cargas pesadas. Pessoal, do primeiro pavimento, onde eu já coloquei as cotações da área e a cotação das distâncias, do perímetro, na verdade. Essa é a planta do primeiro pavimento. Temos aqui a planta do segundo pavimento. Na aula A307, nós fizemos a distribuição dos circuitos. Essa aula agora, eu vou mostrar o dimensionamento dos cabos e disjuntores, tanto para o primeiro pavimento quanto para o segundo pavimento. Está aqui o segundo pavimento com as dimensões conforme a aula A307. Bom, primeiramente, para fazer o dimensionamento dos circuitos, eu lembro que nós temos que levar em conta o fator de correção de temperatura, está aqui, tabelado, fator de correção de agrupamento de circuito. Nós vamos trabalhar sempre com um agrupamento máximo de 3 circuitos. Quando a carga for de uso específico, eu vou trabalhar com o fator de agrupamento 1, né? Se a carga específica tiver uma potência elevada. Então, nesse contexto, nós vamos trabalhar tanto com essa tabela quanto essa. E eu vou estar trabalhando com fator de correção de agrupamento 1 para as cargas maiores e 3 para todas as outras cargas. Vou trabalhar com temperatura ambiente 30 graus, cujo fator de correção é a unidade. Essa tabela ela é oriunda da NBR 5410 de 2004. Bom, essa tabela aqui, ela vem da aula A307, onde nós temos a distribuição dos circuitos. Eu mostrei lá a distribuição do circuito. E que nos interessa no dimensionamento é a corrente de projeto. Ela é calculada pela corrente de circuito dividido pelos fatores de correção. Eu vou trabalhar com o fator de correção igual a 1 para a temperatura, que vocês viram a tabela anterior, e fator de correção 0,7, 3 circuitos agrupados. Exceto para essas cargas aqui, que o fator de correção vai ser a unidade. Ó. Essa carga, essa carga, essa carga. As cargas maiores de uso específico com corrente elevada, vai existir, pessoal, um eletroduto direto para elas. Então, aqui, se vocês pegarem a carga de 6.500, a corrente de circuito é igual à corrente de projeto. Por quê? Fator de correção de temperatura 1, fator de agrupamento, correção de agrupamento 1. Os demais, que não estão ticados aqui em vermelho, os demais, o fator de agrupamento, nós vamos utilizar 3 circuitos agrupados. Logo, o fator de correção de agrupamento é 0,7. Então, dessa forma, a especificação dos condutores vai estar baseada, e dos disjuntores, nessa corrente de projeto que vocês podem fazer aí em casa, que ela é calculada por IB e C sobre fator de correção de temperatura e de correção de agrupamento de circuito. Bom, no item 534 da NBR 5410, ela estabelece 2 inequações para a escolha do disjuntor, onde IP, aqui ó, é IB, tá? Onde IB ou IP, que é a corrente de projeto, tem que ser menor ou igual a IN. O que é IN? Corrente nominal do disjuntor. Menor ou igual a IZ. IZ é a capacidade de condução do cabo. I2 é a corrente de atuação do disjuntor, que tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ, onde IZ é a capacidade de condução dos condutores vivos.
Então, essa equação nos norteia para a escolha do disjuntor. E aqui embaixo tem uma equação para circuitos monofásicos, que é a escolha do disjuntor pela queda de tensão. A queda de tensão em circuitos terminais, segundo a 5410, é no máximo 4%. Então, a seção do condutor em relação à queda de tensão é igual a 200 vezes ρ, vezes o comprimento do cabo, vezes a corrente de projeto, dividido por ΔV, que é a queda de tensão em porcentagem no cabo, vezes VF, onde a tensão é entre fases. Ρ é a resistividade do cobre, que é 1/56. Então, aqui eu tenho uma informação para calcular os disjuntores e para calcular os condutores. Então, vamos aos disjuntores. O cabo que eu vou utilizar, na verdade, é um cabo de PVC. E o método de instalação, nós vamos usar nessa residência, é o método B1. O que é o método B1? É eletroduto embutido na parede. Aqui eu tenho circuitos, eu tenho o circuito, né, da minha residência e tem aqui a corrente de projeto. Então, eu vou escolher o cabo pelo primeiro método, que é a capacidade de condução. Lembrando o seguinte, que a seção mínima para iluminação é 1,5. A seção mínima para tomadas de força é 2,5. Então, para uma corrente de 3,37, se nós consultarmos aqui, eu tenho 2 condutores vivos. Circuito monofásico são 2 condutores vivos. Então, esse CC aqui na tabela é número de condutores vivos, fase neutro, 2, tá? Então, eu tenho que usar condutor de 1,5. Então, toda a minha iluminação, primeiro pavimento e segundo pavimento, a seção de iluminação mínima é 1,5, que atende à corrente de projeto estabelecida aqui, ok? A seção mínima das tomadas é 2,5, né? Então, tem a corrente de projeto aqui, deu 12,34, eu posso usar o cabo de 2,5, que tem capacidade de 19,5. Então, todos os cabos de força das tomadas de uso geral é 2,5. Cargas de uso específico, vamos lá. Vamos a essa carga aqui, que é o chuveiro. Corrente de projeto 29,54. Qual é a seção transversal? 6 milímetros, que suporta uma corrente de 34. 22,72, olha, dá um cabo de 4 milímetros, que suporta uma corrente de 26 amperes. Corrente de 25, vou usar um cabo de 4 milímetros, pode olhar aqui, ok? Então, pessoal, dessa forma a gente especifica os condutores para a capacidade de condução. Não podemos esquecer da queda de tensão. Aqui eu construí uma expressão para vocês estabelecerem quais as distâncias máximas para manter a queda de tensão em 4%. Então, olha, então L tem que ser menor ou igual a SC vezes ΔV vezes V dividido por 200 ρ e P é a corrente de projeto. Vou construir agora no slide seguinte uma tabela. Essa tabela vai apresentar para vocês qual é a distância máxima que vocês podem passar os cabos de 1,5, do circuito 1, do circuito 2, do circuito 3, e os cabos do circuito 4 até o circuito 14, para manter a queda de tensão em 4%, pessoal. Então, vamos lá. Então, aqui eu escolhi os condutores pela capacidade de corrente. Agora, vamos estabelecer as distâncias. Lembrando que a queda máxima é 4%, o ρ é 1/56, porque o cabo é de cobre. Então, a distância máxima, se a gente aplicar nessa equação, para o cabo de 1,5 no circuito 1, ele pode chegar a 100 metros, o circuito 2 pode chegar a 101 metros e assim sucessivamente. Então, essa tabela tem como objetivo estabelecer quais as distâncias máximas desses respectivos circuitos. Se a distância ultrapassar a distância colocada aqui, a seção do condutor deve ser aumentada. Por exemplo, o condutor de 2,5,
se a distância for 60 metros, o condutor não será mais de 2,5, o condutor será de 4 milímetros. Então, veja vocês, se o circuito que eu vou lançar aqui, esse circuito aqui, olha, a distância for superior a 49,91, por exemplo, 60 metros, esse condutor vai sair de 2,5 e ele vai para 4 milímetros. A mesma forma aqui, se esse condutor do último circuito ultrapassar a distância de 43, por exemplo, se a distância for de 60 metros, qual deve ser o condutor? Não deve ser 4 milímetros mais, deve-se subir uma seção acima. Então, dessa forma, eu estabeleço essa tabela. Quando vocês forem fazer a distribuição dos circuitos, na planta vocês conseguem calcular essa distância no AutoCAD. Bom, agora a escolha dos disjuntores. Os disjuntores devem ser escolhidos em função dessas duas inequações. Então, a corrente de projeto do primeiro circuito é 3,37. 3,37 menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. Quanto que é o IZ do cabo de 1,5? Aí vocês vêm aqui, ó, 14,5. Então, aqui vem 14,5. E aqui, 3,37. Então, eu posso escolher um disjuntor entre 3,37 e 14,5. Eu escolhi o disjuntor de 10. A mesma coisa eu faço para os outros circuitos aqui. Vamos para o circuito 4, que é TUG, do primeiro pavimento. Qual foi a corrente de projeto? 12,34. Qual é o condutor utilizado? 2,5. Aí eu venho aqui, ó, condutor de 2,5. 19,5. Então, o IZ é 19,5. Então, o meu disjuntor tem que estar entre 12,34 e 19,5. O que eu fiz? Escolhi todos os disjuntores das TUGs aqui de 15 amperes. Vamos ao chuveiro, para exemplificar. Chuveiro foi 25 amperes. Então, 25 aqui, menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. Qual é o IZ do chuveiro? O cabo é de 6 milímetros, 34. Então, 25 menor ou igual a IN, menor ou igual a 34. Eu escolhi um disjuntor de 25 amperes. Né? Então, dessa forma, a gente consegue, usando as inequações, especificar os disjuntores. Então, aqui os disjuntores de todos os circuitos do primeiro pavimento e do segundo pavimento. Esses são os disjuntores dos circuitos terminais, tá, pessoal? Disjuntores dos circuitos terminais. Agora a gente vai à distribuição das cargas nas fases. A gente tem que manter o equilíbrio o máximo possível. Então, eu fiz uma primeira distribuição, né? Vocês podem encontrar talvez até uma distribuição melhor do que essa, mas eu encontrei a distribuição e a gente coloca essa tabelinha lá no AutoCAD, quando vocês vão finalizar o projeto. A soma total das cargas é 36.160. Se vocês pegarem 36.160 e dividir nas 3 fases, cada fase tem que ter 12.053. Como os circuitos têm potências diferentes, o melhor equilíbrio que eu encontrei, vocês podem encontrar outro melhor equilíbrio, foi fase C, 12.420, fase B, 12.200 e fase A, 11.540. Essa distribuição está adequada, tá, pessoal? Então, a distribuição visa você manter, né, a melhor distribuição possível das fases, né? Onde a gente tenha, no máximo, aí 10% de diferença, né? Aqui, vocês podem observar que eu coloquei circuito de iluminação, TUG, chuveiro do primeiro pavimento. Aí deu 11.540 na fase A, 12.200 na fase B e 12.420 na fase C. Pessoal, então assim a gente fecha a parte de distribuição, complementa a aula A307. Aqui uma complementação da aula A307, que é um projeto elétrico residencial de 2 pavimentos. Obrigado e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.